Olá, bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje, como o título já diz, nós vamos fazer nosso planejamento de agosto. Bom, a técnica dos envelopes, ela divide, né, os valores gastos e ganhos em categorias. Nós já falamos sobre categorias no vídeo anterior. Hoje nós vamos fazer o planejamento, que é a coisa mais importante da técnica dos envelopes. É você destinar um determinado valor para uma determinada categoria. É quase como se você colocasse seu dinheiro numa caixinha e destinasse para um determinado fim. E esse dinheiro fica guardado e reservado para isso. Bom, eu coloquei minha agenda aqui para facilitar o nosso preenchimento. Isso aqui eu fiz bem bonitinho para vocês, pelo menos eu me esforcei. Na realidade, eu uso isso dentro da minha agenda e eu rabisco umas linhas tortas, mas achei que ficaria muito vergonhoso para nós, né, usarmos isso. Então, nós vamos começar com as entradas. Lembra que a gente trabalhou com categorias, moradia, transporte, família, alimentação, comunicação, educação, lazer, enfim. Eu vou voltar nessas categorias e subcategorias com vocês. Essa é a forma como eu faço. Vocês podem fazer de outra forma, não tem problema, não tem certo e errado, desde que funcione para você, ok? Eu gostaria de aproveitar esse momento para pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso vai me ajudar não só o YouTube entender que o conteúdo é relevante, mas me dá aquela motivação para continuar a gravar vídeos. Muito obrigada! Enfim, vamos com as entradas. Tudo começa com o meu salário. Eu já sei quanto eu vou ganhar, então eu vou colocar aqui. Eu vou ganhar esse mês 6.280. Bom, como vocês podem ver, esse valor é um valor bem significativo, né? Então, não sei como é que eu vou dizer isso delicadamente. Eu não sobrevivo com um salário mínimo, como muitas youtubers que eu vejo por aí, e eu assisto o canal e aprendo muito com elas. Então, talvez vocês vão ver que vai ficar apertado mesmo ganhando tudo isso. Então, a minha renda é essa, né? Não sei, às vezes parece que me sinto culpada por ganhar isso. Enfim, vamos continuar. Em moradia, eu tenho que pagar o condomínio. Meu condomínio é R$220. Bom, eu tenho que pagar o condomínio. Meu condomínio é R$220. Gente, desculpa o barulho, tá? Meu marido tá cozinhando e é isso aí. IPTU. IPTU. Eu não tenho, porque eu paguei no começo do ano. Eu usei meu 10º, né? A luz. A minha conta já veio, então eu já sei quanto é que eu vou gastar aqui. E foi um absurdo. Mas como a gente tá no inverno, eu liguei muitas vezes o ar-condicionado, que subiu o valor. A minha água, eu tô fazendo uma estimativa. Vocês não estão enxergando. R$268,90. Como é que eu vou fazer pra vocês enxergarem? Pera. Melhorou. Tá. R$120 aqui na água. O gás, eu tô fazendo, guardando R$20 por mês. Pra não ter que levar aquele tufo, né? Um gás aqui dura pra mim quase 6 meses. Alimentação, essa categoria eu não vou ter. Aqui, porque eu coloquei essa subcategoria aqui, até eu tenho que tirar ela daqui. Internet. Eu dupliquei essa categoria, agora que eu vi. Essa categoria, ela tá aqui em comunicação, né? Quando eu fiz, eu errei. Vendo pra crer. Então,
Telefone. Telefone também tá no lugar errado. Isso aqui não é pra estar aqui. Isso aqui eu classifiquei lá em comunicação. Ah, não, desculpa. Esse telefone é telefone fixo. Eu não tenho, mas tem gente que tem, né? Erro meu. Manutenção da casa. Não temos nada. O plano tá errado. Vocês relevem, tá, pessoal? Isso aqui que eu cortei, mas que veio a jeito, eu fiz na pressa. Pra vocês, porque normalmente, como eu falei, eu desenho. Então, depois nós vamos somar isso aqui, tá? Eu vou pro transporte. Combustível. Eu tô prevendo. Aqui fica bem melhor. Combustível, eu tô prevendo R$100 aqui em combustível. IPVA, nada. Isso aqui é dívida futura, aquela. Manutenção, esse mês nós não temos verba. Seguro, também não. Estacionamento, Uber eu tenho que colocar R$50 no Uber. Porque eu tenho alguns compromissos esse mês e eu não sei se não vai estourar isso aqui. Transporte. Aqui é uma categoria que eu gasto bastante. Transporte público. R$600. Sim, porque eu faço muito deslocamento. Então, o trabalho depende disso e é isso aí. Mesada. Essa mesada é uma mesada que eu dou pra mim mesma, tá? Normalmente eu coloco R$200, mas esse mês só vai dar pra colocar 150. Porque apertou. Vestuário. Eu tenho que pagar uma pessoa que comprou uma roupa pra mim, passou no cartão dela. Porque eu tava sem meu cartão no dia. E aí ela fez a gentileza de passar no cartão dela e agora eu preciso, né, honrar. Vamos lá. Alimentação. Supermercado eu vou colocar R$600. A pau e corda que isso aqui dá. Às vezes não dá. Hortifruti eu queria ter colocado R$200, mas não deu esse mês, porque senão eu vou estourar. R$100. Padaria eu vou colocar R$72. Porque aqui a gente come muito pão. Restaurante eu vou colocar R$30, porque eu tô prevendo que pelo menos algum dia desse mês eu vou almoçar fora. E eu tenho que colocar isso aqui, né? Tá. Comunicação, internet. Eu não sei, tem gente que separa em despesas fixas, variáveis, ou gastos essenciais e não essenciais, né? Eu misturo tudo e vou de acordo com aquilo que acontece no mês. Pois eu sei que eu tenho 3 eventos esse mês, que eu vou gastar determinado valor, eu sei que eu preciso de medicamentos, eu sei que eu vou precisar de X medicamentos, então eu já tô me organizando para comprar. Internet. O meu plano é R$80. TV a cabo eu não tenho. Plano de celular. Algumas coisas eu coloquei aqui a título de exemplo para vocês verem, tá? Próximo mês eu já vou cortar metade dessas coisas aqui. Plano de celular eu tenho e custa R$65. Eu tenho que diminuir esse plano. Nuvem eu tenho, a assinatura da nuvem dá R$16. Streaming eu cortei todos os meus streamings. Mas eu tenho uma assinatura de um programa por causa do meu trabalho que eu pago R$45. Plano de saúde eu não estou pagando no momento, quem está pagando é meu marido, então no meu vai zerado. TV a cabo também nós temos, mas é a cargo dele pagar, então tem algumas coisas aqui que eu zerei, porque não sou eu que pago, mas aí eu deixo no radar, porque vai que algum mês ele se aperte, né, e eu tenho que pagar. Então, medicamentos. Ou farmácia, para quem gosta dessa categoria de farmácia, né? Eu
previ R$80. Se bem que eu não sei se vai dar pra comprar tudo, mas enfim. Minha academia, que é R$139,90. O Pilates que eu fazia, mas não estou fazendo, não temos verba. Salão de beleza, minimamente, a gente precisa. Se mulher, olha, se mulher é uma tristeza, a gente gasta muito mais que homem, né? Cosméticos nesse mês não vai dar, podólogo também não. Eu preciso fazer podólogo pelo menos 2 vezes por ano, porque eu tenho muito problema de calo, sabe? E aí é muito difícil pra mim. Às vezes chega a doer na hora de pisar no chão. E eu vou adiando, adiando, adiando até eu conseguir. Eu vou levando até onde vai. Deixa eu somar essas subcategorias aqui. Não, vou somar depois, né? Vou somar tudo depois. Mensalidade escolar. Eu não tenho ainda. A graduação, essa vez está zerada, porque o meu marido vai pagar a mensalidade dele. Cursos online, eu coloquei quase todos no cartão de crédito, que é parte dos meus parcelamentos. Essa parte aqui eu basicamente não vou gastar nada em educação esse mês, tá? Não tá previsto. Aqui talvez entre uma despesa futura, tá? Mas para essa verba aqui não vai ter. Vocês estão achando que é muito, né? Mas a gente vai gastando as categorias, o negócio vai ficando feio. Cinema, teatro e museu, nós não vamos comer fora. Eu tenho o hábito de deixar um certo valor pro meu marido e eu. Nós temos o hábito de comer fora uma vez por mês. E aí eu separei R$80 pra isso. E é só o resto, eu vou zerar tudo. Porque nós não faremos nada esse mês no lazer. Dízimos. Bom, dízimos a gente vai ter R$600. Porque aquele valor ali, dízimo seria 10%, né? Dízimos é porque aquele valor ali eu incluí as passagens e eu não coloco as passagens do meu dízimo. É meio polêmico, mas eu entendo que eles botam no meu cartão, então não entra dessa forma. Aniversários eu tenho 3 aniversários, então eu vou colocar 150. Aqui, dívidas. Aqui o pau come. Ai, desculpa. Dívidas. Aqui é onde o negócio pega. Tarifa bancária eu coloco R$20, porque sempre mordem na minha conta. De um lugar pro outro. O pessoal usa muita conta digital, né? Mas eu recebo naqueles bancão. E eu sou obrigada a ter conta nessa, então eu pago sexta. Sexta eu não pago mais, mas às vezes eles me cobram algumas coisinhas, eu deixo 20 na conta. Parcelamento. Esse aqui é o projeto, aquele zero dívidas. Parcelas no cartão. Vou colocar R$950 aqui. A parcela do apartamento, que a minha parte vai ser 675. O FIES, que é 175. E o meu sogro, que esse mês eu vou guardar R$300. Eu gosto de guardar 400, mas não vai dar. Aqui, imprevistos, categoria que eu aprendi a guardar, acho que foi com a Nina. Guardar R$50, né, pra ter uma margem de manobra. Sogra, o aniversário da minha sogra, que eu tô guardando pra ajudar. Ela vai fazer 80 anos, né, então ela quer fazer uma festa para os familiares, né, e ela sim sobrevive com salário mínimo, então não tem condições. Então eu tô guardando R$100 todo mês. Formatura do meu marido, tô guardando R$50 todo mês, pra quando chegar a hora, né? Reserva de tranquilidade. Vou colocar aqui R$50. Estudo de filhos. Eu vou colocar R$50. E essas datas comemorativas nós não teremos dessa vez. Não vou colocar amortização, nem nada para independência. Talvez isso aqui mude, né? Se entrar uma renda extra que eu pretendo fazer. Isso aqui são alguns jogos. Isso aqui são 5 infantes que eu tenho. Mas assim, com esse principal não vai dar. E agora a gente vai somar as subcategorias.
para ver quanto é que a gente vai gastar em cada uma das categorias. Então vamos lá, gente. Peguei aqui um. Eu não tenho calculadora daquelas bonitas, né? Opa, embora histórico. Tá, vamos lá. Vamos lá. 220. Deixa eu afastar um pouco para vocês verem melhor. Sim. 220 mais 268,99 mais 120 mais 20. Isso dá 628,99. Eu acho que vai dar uma diferença porque eu vi que eu errei na internet. Tá, vamos lá, vou evoluir. Gente, eu vou fazer isso aqui de cabeça, tá? 600 mais 100, 700, 750. Por favor. Tá. Família, eu me dei conta que eu esqueci o pet aqui, ó. R$ 80 pra cá. Da ração, né? Então, aqui, 150, 250, 300, 230. Não, 150, 250, 330. Tá, vamos ver. Aqui, 600, 700, 700, 802. Desculpa, eu devia ter na calculadora, né? Mas é que às vezes de cabeça é mais rápido. Tem mais chance de errar, né? Claro. Vamos ver. Aqui é 80, não tenho que somar. 600, 750. Aqui vou precisar de calculadora. Vai. Eu não tenho, eu já falei, né? Eu não tenho aquelas calculadoras. Mas eu encomendei da Shopee antes de darem aquele problema das. Que agora vai ser. A Shopee, dizem que a Shopee vai ser taxada, né? E aí eu encomendei uma daquelas calculadoras bonitas. Vamos ver. 20 mais 950 mais 675 mais 175 mais 300. 2120. Tá vendo? 2120. Então, vamos lá. E aqui dá pra fazer de cabeça, né? 50, 150, 200, 300. Daí aqui a gente vai fazer o resumo, tá? Entrada. Eu tenho isso aqui de entrada. E eu coloco as categorias. Eu já fiz um mês que eu cheguei até a tirar percentual disso aqui, né? Pra ver aquele 50, 30, 20. Mas eu não preciso nem tirar, porque aqui nas dívidas eu já vejo problema, né? Então, vamos lá. Em transporte, 750. Em família, eu tenho aqui 330. Em família. Em alimentação, meu gasto é 802. Ah, esqueci de somar isso aqui, ó.
Faltaram 2 categorias. Pera. Dá 12. Com 6 dá 8. Sobe 1. 4, 10, 11, 16, 17. 200. Ué. 1, 2, 3, 4. 478. Fechou? Todo mundo acompanhou aqui? Então tá. Beleza. Fechou o planejamento. Oi, pessoal. Bem-vindos ao meu canal Be My Budget. Eu sou a Cacá e eu estou planejando meu futuro longe das dívidas. E no vídeo de hoje, nós vamos fazer o planejamento do mês de agosto. Vem comigo! Bom, antes de começarmos o planejamento, eu gostaria de falar com vocês sobre... gostaria, na realidade, da opinião de vocês, porque eu troquei o microfone. E aí eu queria saber se, em relação aos áudios dos vídeos anteriores, se esse áudio está melhor ou pior. Vocês preferem o áudio de hoje ou o áudio do vídeo anterior? Certo? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, por favor, para me ajudar. Então tá, agora sim, vamos ao planejamento. Aqui, vamos lá. Gente, pra quem não tá acostumado, é muito difícil. Eu já falei, né, eu não tenho aqueles pedestais. Então, eu faço malabarismo aqui. 80 mais 65 mais 16 mais 45. 206. Isso. Sim. Isso aí mesmo. Olha eu somando de cabeça pra ver se deu certo. Se tava certo. Tá. Aqui. 80 mais 139,90 mais 80. 299,90. Certo. Agora voltamos aqui. Comunicação. 206. 299,90. Acabamos de somar. Educação, eu sei que eu zerei, porque eu não gastei nada com educação. Lazer, R$80. Tá previsto uma renda extra aqui, então eu sei que eu vou colocar outras coisas. Doação, 750. Dívidas, 2.120. É um terço praticamente do que eu ganho. Investimentos, R$300. Vamos fazer entradas menos tudo isso aqui. 6.280 menos 628,99 menos 750 menos 330 menos 802 menos 206 menos 299,90 menos 80 menos 750 menos 120 menos 300. Sobrou 13,11. Sobrou uma margenzinha, vamos ver. E é isso, gente. Planejamento de agosto é esse. Vamos ver como é que vai ser. Próximo vídeo vai ser o cash stuffing. Ah, outra coisa que eu já vou marcar aqui é que
quando vocês virem o cash stuffing, quando vocês virem cash stuffing, vai ter alguns valores desses que eu uso dinheiro físico, tá? Principalmente a parte ali de padaria, a mesada também é dinheiro físico. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? O vídeo de hoje era esse, obrigada por ter ficado até aqui comigo. Eu não gosto de fazer vídeo longo, mas planejamento, por mais que eu tenha tentado correr o vídeo, né? Envolve cálculos. Eu discriciono muito, né? Isso aqui eu tenho que consertar no folha do mês que vem vai estar consertado. É que eu acabei trocando as categorias de lugar e aí vai para um lado, vai para o outro. E é isso, gente. Beijos. Obrigada por assistir até aqui. Até a próxima. Tchau!